Shalom, meus irmãos, boa noite, bom dia, não sei a hora que você vai estar assistindo essa aula. Quero trazer para vocês hoje o assunto de tempos e portais. Eu tenho a apostila embaixo, o material, eu não vou seguir o material, tá bom? Isso aqui é um presente meu para você, um estudo um pouco mais aprofundado, com algumas palavras hebraicas e mais alguns acréscimos e apontamentos que eu achei interessante. Mas eu vou trazer para você uma boa ideia de como isso se aplica dentro e fora do nosso coração. Tá bom? As questões do Pai não têm relação com as coisas externas ao ser humano. Elas têm relação a partir de dentro e se estende para o lado de fora. Então, esse é um princípio básico da vida cristã que você e eu devemos entender. Então, para a gente começar, vamos orar e em cima disso que o Senhor venha a nos transmitir graça, tá bom? Fica comigo aqui. Senhor, muito obrigado por cada irmão, cada irmã que adquiriu esse curso. Obrigado porque o Senhor tem atraído eles para si mesmo. E nós sabemos que toda a sabedoria, todo dom perfeito vem de Ti, que é o Pai das luzes, que pode trazer clareza, pode trazer vida aos corações. Então eu quero te pedir, Senhor, por favor, visita o coração e a mente de cada um, que cada um deles possa ser inundado pelo Teu amor, que a Tua bondade os conduza ao arrependimento e que não haja neles, Senhor, nem temor de amanhã, nem nada, mas somente de Ti, que eles venham a temer o Teu santo nome, porque o Senhor é aquele que vindo ao mundo ilumina todo homem. Então, por favor, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Ora para que o Senhor venha lançar fora todo medo, Senhor, exagerado, desproporcional que tem aprisionado os meus irmãos na mentira, porque o perfeito amor lança fora todo medo e chegou o tempo da compreensão, do esclarecimento e das respostas dos meus irmãos. Então eu quero abençoá-los com tudo que eles precisam receber, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, vamos lá. Eu quero trazer para vocês a seguinte compreensão. Não existe nada fora do ser humano que não tenha raiz no seu interior. Eu vou tirar o som aqui do notebook e ele não vai mais interferir na aula. Pronto. Então, onde eu quero chegar, irmãos? Vamos usar o texto base de Salmos 19, a partir do verso 1. Olha só o que diz o texto. Eu vou ler aqui no notebook. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela o conhecimento outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Então, aqui está a introdução do Salmo 19, eu oriento depois os irmãos a lerem ele por completo. Mas eu quero focar aqui na linguagem temporal. Eu quero focar aqui na forma como o Pai revela como Ele criou o universo. Porque em 6 dias o Pai terminou todas as suas obras, inclusive o homem no 7º ele descansou. Agora o que pouca gente sabe é que primeiro o Pai criou toda a configuração cósmica, o reino espiritual, e depois, quando ele disse façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, ele foi e inseriu no homem a alma, né? Ele soprou o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. Então, desse tempo em diante, é como se o Pai fizesse um programa universal, condensasse tudo dentro da alma e com a sua própria vida o Pai soprou as narinas do homem. E aquela configuração cósmica passou a existir dentro dele. E a partir daí, o homem tornou-se capaz de governar a ordem criada, porque o seu interior funcionava exatamente igual ao exterior, então estava tudo harmoniosamente organizado. E aí o Pai disse o seguinte, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E não deu outra, né? Os irmãos já conhecem a história. Ele falhou em proteger a sua esposa, houve o pecado, e o pecado trouxe inúmeras consequências para o tempo e para o homem. Aí talvez você me pergunte, mas como assim, Tony? Para o tempo?
Onde você leu que trouxe consequência para o tempo? Vamos lá, Gênesis capítulo 3, quando você vê que o pai vem falar com o homem, acho que a partir do verso 16 ou 17, o texto vai dizer o seguinte: visto que destes ouvidos à voz da tua mulher, e não destes ouvidos à minha voz, maldita é a terra por tua causa. Irmãos, isso aqui é tão sério que Deus, por haver fundamentado a ordem cósmica e a harmonia dela, né, a harmonia cósmica, na sua santa Torá e inserido ela dentro do homem, a hora que o homem trocou a voz, outro sistema foi estabelecido, e tudo que foi criado para servir o homem passou a repulsá-lo, passou a resisti-lo, irmãos. Então isso é tão sério, porque lembra, eu não cheguei a fazer menção aqui, mas em algumas lives, os irmãos que caminham comigo há mais tempo, já me ouviram falar. A primeira coisa que o Pai criou, irmãos, não foi céus e terra, foi o tempo. A Escritura diz assim, no princípio. Aí depois diz, criou Deus os céus e a terra. Então entenda que aquele no princípio é uma marcação temporal, aquilo é uma dimensão inferior à que é a eternidade, ou seja, aqui é uma dimensão finita, a eternidade é um passado sem começo e um futuro sem fim. Isso é importante eu compreender, porque senão eu não vou entender o que o Pai estabeleceu e qual o planejamento que Ele tem para a minha vida. Tá bom? Então fica comigo na linha de raciocínio, assiste essa aula 1, 2, 3 vezes, para você compreender com clareza o seu chamado e a importância desse conhecimento. Então vamos lá. Aí o que aconteceu? Apocalipse capítulo 13, verso 8 diz que adorá-la-ão todos aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então o Cordeiro foi morto, irmãos, antes que o tempo fosse criado. E aí sim, quando aconteceu essa situação, olha só, eu vou mostrar isso para você em Gênesis, tá bom? Eu não ia entregar esse ouro, mas eu vou entregar porque você merece. Você investiu no conhecimento, você honrou a sabedoria, então eu vou te entregar uma pérola especial hoje. Olha só que tremendo isso aqui. Isso aqui você não vai achar em livro nenhum, viu, irmãos? Isso aqui foi o Pai que me ensinou e eu quero entregar para você. O texto diz assim, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Agora, o que é interessante, irmãos? Nesse tempo, olha só, avalia comigo aqui, nós vemos que a terra estava sem forma e vazia. Sem forma e vazia, caos. Agora, havia trevas, então não era só sem forma e vazia, ela estava escura, ela estava em trevas. E o texto ainda diz assim que o Espírito de Deus, mesmo em meio às trevas, ele pairava por sobre as águas, mas em nenhum momento a Escritura vai dizer da onde surgiram as águas. Você não vai ver que Deus criou as águas, mas as águas já estavam lá. Olha essa chave. E aí, o que a Escritura diz? Disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra hebraica, irmãos, para haja, eu vou até pegar aqui para os irmãos aqui, bem agora, ó, no livro de Gênesis capítulo 1, lá no verso 3, a palavra hebraica para haja é hayá. Hayá, irmãos, significa ser, tornar-se, vir a ser, existir e acontecer. Então, olha que coisa interessante. A palavra exata não foi bem traduzida, porque haja aqui não tem o haver. Agora, quando você lê por seja, porque olha só, a palavra hayá significa ser, tornar-se, vir a ser, existir e acontecer. Então não tem nada a ver com haver, foi mal traduzido. Então olha que coisa tremenda. Se você entender que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, e ele chega e dá um comando, seja luz, traduzindo agora do original. O que é seja luz? Deus está chamando aquelas águas que estão lá embaixo. Quem são essas águas? Jesus disse, João capítulo 7, verso 38 e 39, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas.
E naquele contexto ele falava do Espírito, mas como o Espírito já estava operando sobre as águas, não reflete, não remete ao Espírito. Agora, Efésios capítulo 5, a partir do verso 25 e 26, você vai ver que o apóstolo Paulo está falando do casamento entre Cristo e a igreja também. E ele fala assim: tendo-a lavado, por meio de lavagem de água, por meio da palavra. Então, olha que coisa tremenda. O símbolo da palavra nas escrituras também é águas. Então, aquelas águas lá embaixo que estavam sob as trevas, e mais um pouquinho voltando, Gênesis 1, diz assim que a terra estava sem forma e vazia. O que é isso? Quando o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, irmãos, toda a ordem que havia, ela foi desmanchada, tornou-se caos. E essa dimensão inferior, que foi recriada em Cristo Jesus, ela precisaria de um molde. E esse molde é o cordeiro que foi morto. Fica comigo que você vai entender. Então, o cordeiro foi morto, as trevas estavam ali, porque ele, lá em João capítulo 8, no verso 12, ele fala: eu sou a luz do mundo. Então, olha só, fica comigo aqui nesse raciocínio. Eu sou a luz do mundo. Então, naquele momento que o Pai fala assim, seja luz, aquelas águas, irmãos, ressurgiram dentre os mortos, porque aquele cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, e agora nessa dimensão de tempo, ele ressurge dentre os mortos e a luz aparece, e disse Deus, a sua palavra, o seu verbo, seja luz, e a luz veio a existir, ela aconteceu. Então, naquele momento, o Cristo, irmãos, ele ressurgiu dentre os mortos, e aí a palavra vai dizer aqui no verso 4, olha que tremendo aqui, ó. E viu Deus que a luz era boa. Que luz é essa, irmãos? O Cristo. O Senhor, ele levantou, ele ressurgiu dentre os mortos para iniciar, ou melhor, reiniciar o ciclo da criação. Então, olha que tremendo que é isso aqui. E esse Cristo começou a liberar palavras, o verbo para criar todas as coisas. E João explica isso em João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo estava no princípio com Deus. Veja que João é enfático, irmãos. No princípio. Ele está falando da mesma marcação de tempo lá do início de Gênesis. Então veja que o próprio Cristo, irmãos, ele é o Senhor do tempo, ele é o próprio tempo do Pai, só que o Pai precisou matá-lo, imolá-lo, para que quando chegasse o momento de criar, ele já estivesse pronto. A substância da criação é um cordeiro morto, uma oferta. Então, o Pai ofertou o cordeiro antes da fundação do mundo. Então, perceba, irmãos, que isso não é algo de agora, a questão de ofertas, a questão de memoriais, a questão de isso ser extremamente relevante para a vida cristã, porque muita gente aborda o aspecto da salvação, aborda o aspecto dos dons, do reino, etc. Mas e a questão de Cristo ser uma oferta? E que Deus dá valor nas coisas, sim, irmãos. Nós somos mordomos, então mordomos administram essas coisas. Tá bom? Estou trazendo tudo isso aqui para introduzir uma hora de tempo para você. Olha aí, eu já falei quase 13 minutos e nós ainda não passamos da introdução. Por isso eu não vou seguir a apostila, porque aqui o Espírito tem liberdade. A apostila é só um complemento para você. Tá bom? Então segue comigo aqui. Então olha só, quando o cordeiro foi morto e ele ressuscitou em Gênesis 3, pelo um chamado Pai, seja luz, aquilo se levantou e se ergueu para criar. E aí é tremendo que aquilo recomeçou a criar essa dimensão material dentro do tempo, e naquele momento o tempo, irmãos, ele já estava ali estabelecido, porque Cristo é o Senhor do tempo. Lembra, lá em Apocalipse capítulo 22, ele fala assim: eu sou o Aleph e o Tav, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Olha aí que tremendo. Ele é, irmãos, é tudo dele, por ele, para ele. Então, um pouquinho desse conhecimento já nos permite dizer, como disse o apóstolo Paulo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro lhe deu para que depois lhe fosse restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Irmãos, Romanos 11, 33 ao 36. Coisa mais linda esse verso, irmãos. Então, quando você começa a compreender esses segredos, você fica maravilhado.
Então perceba que o homem foi formado. Quando ele fala assim, façamos o homem, né, nossa imagem e semelhança, você começa a ver que Deus estabeleceu tudo. Em Gênesis 2 fala que ele formou o homem do pó da terra, e ele soprou, irmãos, nas narinas do homem fôlego de vida. Então toda essa vida, todo esse sangue, irmãos, porque a palavra fala alma vivente, né? Toda essa alma, a vida está no sangue. Então entenda que o sangue é muito precioso. Agora, quando nós começamos a entender que o Pai sopra isso dentro do ser humano, a Escritura diz que ele moldou o homem do pó da terra. Então olha que coisa interessante isso aqui. O que é moldar, irmãos? Moldar significa dar forma. Ele passa a mão assim. Deus criou o homem, o barro, irmãos, com as mãos. Agora, o que é tremendo? Qual era o molde? Porque se ele moldou, ele formou, ele tinha um molde. Que molde é esse? O molde é o próprio Cristo, que foi morto desde a fundação do mundo. Porém, irmãos, isso ainda ficou oculto, porque o Pai somente moldou o ser humano. E como a história é cíclica, as coisas se repetem numa espiral cada vez maior, e cada vez maior, e cada vez maior. Então, olha só que tremendo. Quando Adão pecou, toda aquela ordem cósmica que lhe foi criada para servi-lo, ela passou a repulsá-lo, e o tempo que lhe era favorável, porque ele andava, embora numa dimensão física, com um tempo eterno, irmãos. Aí você fala que como assim tempo eterno? Tempo porque havia o reino material, então aquilo não duraria para sempre. Agora, eterno porque o Pai deu a condição do homem desfrutar da eternidade por dentro. Ou seja, você pode ver que o homem nunca pensa que vai morrer, irmãos. Nós nunca acordamos e dormimos e vivemos pensando, nossa, que dia será o dia da minha morte? Como será que eu vou morrer? Naturalmente falando, isso não acontece, porque o homem não foi criado para morrer, mas o pecado trouxe isso. Entendeu? Então assim, essa é a aula de introdução, tá bom? Depois você deixa seu comentário aí, se quiser fazer alguma pergunta, se quiser de repente expor algo, a sua opinião, você fica à vontade, escreve embaixo, tá bom? Eu e minha equipe estaremos de olho para te responder, ou de repente para saber o que você pensa. E vamos para a segunda aula, tá? Eu não quero gravar aulas muito longas, para que você possa assistir um pouquinho só e não se cansar e poder desfrutar de todo o conteúdo. Se você teve alguma dificuldade, veja de novo, tá bom? Não tenha pressa, e quando você terminar, acompanhe aí a apostila, porque a apostila, como eu disse, é um material de enriquecimento, não é um material que eu estou explicando aqui, somente um ponto de apoio para você ter um material escrito, tá bom? Deus te abençoe, obrigado pela sua participação, obrigado por poder me dar a graça e o privilégio de servir você, e até a próxima aula. Fica atento aí. Não corre, estuda, hein, irmãos? Estuda.